Hoje é dia de podcast e a nossa convidada é Jane Silva. Ela que é uma mãe atípica e veio contar a sua história de vida. Jane, seja bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade, estou muito feliz. Sou uma mãe atípica, mãe de Eric Gabriel, de 8 anos, autista não verbal. Tenho também um rapaz de 17 anos que não é autista. Então vamos começar com quem é Jane, né? Antes de Jane ser mãe e depois de Jane ser mãe. Como é que a gente pode definir aí? Como é que é? Quem é Jane? Jane, antes de ser mãe, eu trabalhava no comércio. Era assim, passar o dia todo fora, ia para casa só para dormir e no outro dia novamente. E depois que eu fui mãe, eu parei de trabalhar e dediquei minha vida só ao meu primeiro filho, né? Uhum. E foi tudo normal. Depois voltei a trabalhar, deixava ele na escola. Quando ele saía da escola, eu ficava com a avó. E quando ele estava com 5 anos, eu parei novamente. E se dedicou ao primeiro filho. Ao meu primeiro filho. E quando foi que Jane engravidou novamente? Essa segunda gestação foi desejada? Como é que foi esse processo? Foi desejada. A gente planejou muito ter Eric. E meu outro menino já estava grande e a gente já viu que estava na hora. E eu saí do emprego novamente e Eric nasceu tudo certinho, né? E quando A gestação também foi tudo certinho, a gestação. Aí com 6 meses de idade eu comecei a perceber que tinha algo de errado. E geralmente a criança ela senta, né, fica mais durinho, e ele não sentava, ele caía muito de cara no chão ou para trás. Então, aí minha irmã sempre falava, Jane, tem alguma coisa errada com essa criança, só que a gente não aceita, né? E uma consulta de rotina, o pediatra falou, esse seu filho ele é autista, você sabia? Não. Ele já encaminhou para um neuropediatra, onde ela falou que ele, só de olhar, ele é autista e não é leve o grau dele. Mas aí com 6 meses? Ou já foi mais? Não, aí com 9 meses ele começou a falar, que não é normal, né? Ele começou a falar e falava tudo, tudo. Quando foi com 1 ano e 3 meses, ele parou totalmente. Da noite pro dia, assim, do nada, ele parou. Eu descobri que ele parou assim, porque todo dia de manhã a gente ia no quarto do irmão dele chamar, e ele chamava João. João, João, e nesse dia ele não chamou, ele só mexeu e nada. Aí eu mandei ele chamar e nada. E durante o dia ele pedia água, mas nesse dia ele foi lá e me mostrou a água. Aí eu percebi que realmente ele tinha parado de falar, mas fiquei esperando ele voltar a falar. E não voltou. Quando eu procurei ajuda, ele estava com 1 ano e 6 meses. Foi quando eu recebi o diagnóstico. E aí, como foi que Jane se sentiu, né? Porque Jane já vinha observando, porque foi mãe, já era o segundo filho, via que tinha algumas coisas que não era, né, considerado, vamos supor, o desenvolvimento natural pela faixa etária, né, de cada criança. Sim. E como foi que Jane se sentiu no momento que teve esse diagnóstico? Eu me senti com muito medo. Eu tinha muito medo de o que ia acontecer. Como que eu ia... Assim, eu vinha percebendo, mas eu não tinha assim, ideia de como que era o autismo. Aí, assim, quando eu comecei a procurar ajuda, que o médico vai indicando, né, terapia, essas coisas, eu ainda cheguei a desistir de tão difícil que é, e eu sozinha, né, assim, para levar, para procurar sem ter conhecimento nenhum. Foi muito difícil mesmo, mas depois eu vi que realmente ele necessitava dessa ajuda. Eu digo, não, ele só tem a mim, então eu tenho que ir em frente. E como foi essa aceitação para a Jane e para a família? Assim, não foi muito difícil, não. De início foi, mas depois eu comecei a aceitar melhor e foi que meio que normal. O pai aceitou normal, ele sempre falava, não, ele não tem nada não, meu filho é normal. Eu digo, realmente, ele é normal, ele só precisa de cuidados especiais. O irmão dele também aceitou de boa e até hoje a família toda aceita de boa, sempre aceitou. E assim, é um orgulho, todo mundo assim, só tem ele na família e é muito procurado pela família e graças a Deus todo mundo aceitou de boa mesmo. Acolhe, né? Isso. E você falou assim que teve medo, né? Porque a princípio você tinha que ir em busca, tinha que ver como era que fazia essas partes dos tratamentos, que é multidisciplinar, mas você teve apoio da família. Como é que foi essa parte aí da forma de desenvolvimento dele na parte multidisciplinar? Teve apoio, foi aí, assim, o apoio ele é muito importante, foi onde fez com que eu continuasse, né, que eu tinha desistido. E quando eu mostrei para o pai dele que realmente ele precisa e que eu precisava desse apoio dele,
Ele também começou a ajudar. Quando não podia levar, nem buscar, dava o dia do Uber, essas coisas. Então, tem uma consulta, ele levava, porque para mim sozinho é difícil, né? Hoje não, hoje eu faço tudo sozinha. Hoje eu tenho apoio, às vezes eu preciso de ajuda, ele me ajuda, mas hoje é mais sozinho. Já tem um pouco de experiência em relação às Isso, terapias que é necessário. sim, hoje está bem mais fácil do que foi no início. Hoje está tudo mais meio que normal. Então, assim, a gente sabe que Eric tem 8 anos, né, que tem o diagnóstico como TEA, é um TEA nível 3, mas ele também, quais são as outras comorbidades que ele vem, ou só não verbal, nível 3, ou ele também tem outras comorbidades? Não, é só não verbal nível 3, o que torna ainda assim mais fácil, né? Não tem outros problemas não, é só isso mesmo. Certo. E no início, como é que foi os primeiros passos do tratamento de Eric? Foi muito difícil. Veio melhorar quando começou o atendimento aqui no ITEAC, porque onde a gente procurava, além de demorar muito, eu passei 3 anos na fila de espera para conseguir uma fono, para conseguir uma terapia. E assim, quando eu entrei aqui foi onde tudo melhorou, para tudo, para eu, para Eric, tudo, as portas se abriram. Hoje está meio que normal, assim, as coisas, está bem melhor, graças a Deus. Eric, ele só é acompanhado pelo ITEAC ou ele também tem outras terapias? Não, só pelo ITEAC mesmo. Pelo ITEAC. Isso. E como é que você vem vendo esse desenvolvimento, né? Como é que foi esse acolhimento do ITEAC para você, Jane, mãe, e para Eric? Que a gente costuma dizer família, né? Porque a gente Isso. também acolhe, infelizmente, nem todos responsáveis, eles estão abertos a receber esse acolhimento, que a gente também respeita, mas assim, para você e para Eric, como é que foi esse acolhimento? Nossa, foi tudo assim, porque Eric, ele estava assim, como ele estava sem atendimento, ele estava regredindo. Até quando ele chegou aqui, ele não queria participar das terapias. Aí depois que ele foi começando assim, hoje ele pede para vir para aqui. Ele já fala assim, eu já sei que é para aqui. E ele acompanha a terapia toda, do início ao fim, ele interage com as crianças, e assim, ele gosta muito de vir para aqui. E para mim, eu tinha esquecido de mim. E quando começou aqui a coletiva, que é muito importante, a individual e a coletiva, eu meio que aprendi assim a gostar de mim e voltar a me cuidar, porque eu sempre fui muito vaidosa, mas eu tinha me esquecido dessa parte. E hoje eu tenho vontade de me arrumar. Quando tem as terapias coletivas, nossa, eu vou com que roupa tal, já fico naquela. Isso é muito bom. E só de você estar imaginando ali, esperando o dia de vir, né? E comecei a praticar exercício físico. Eu consegui um médico aqui pelo ITEAC também, onde ele indicou que eu precisava fazer exercício físico, e foi onde eu comecei também. Então, assim, foi o começo de tudo, foi aqui no ITEAC. E como é que Jane se vê? Jane mãe e Jane mulher. Que a gente às vezes esquece. Muitas vezes a gente acha que só uma mãe atípica que se esquece, mas a gente vê que a maioria, quando é mãe, esquece de si. Sim, Né? sim. Então, assim, hoje nesse momento vamos tirar mãe atípica, mas vamos tirar Jane como mãe e Jane como mulher. Hoje, eu, como mulher, eu estou assim, uma pessoa que mais tem atitude, né? Que estou mais disposta a fazer as coisas, com mais vontade de viver e mais feliz. Posso dizer assim, hoje eu estou mais feliz, graças a Deus. E como foi que você conseguiu ver Jane mulher e Jane mãe? Nas terapias coletivas. Foi nas terapias coletivas, né, nas amizades daqui, nas terapias com vocês, assim, abre um pouco a mente da gente, que está fechada só para o diagnóstico do filho, só para o tratamento deles, e a gente esquece da gente. E aqui, quando vocês começam a fazer as terapias com a gente, abrir os nossos olhos, mostrar a realidade, aí a gente realmente acorda. Eu costumo dizer que o diagnóstico não é o mais importante, ele é importante, né? Sim, sim. Ele é importante para que você seja melhor cuidado. Sim, né? verdade. Mas ele não é tudo. Uhum. Ele pode ser o começo de algo, sim, né? Sim. Então, assim, acho que a gente poderia deixar para essas mães que estão assistindo, né? Isso. Que o diagnóstico a gente sabe que não é fácil, Não. né? É desafiador todos os dias, mas que a gente não pode se perder. Não pode, Porque se perder, vai se tornar muito mais difícil. Mais difícil, não é verdade? Isso mesmo. Então, assim, eu costumo dizer isso, que o diagnóstico ele é para você ser melhor cuidado. Sim, é verdade, isso mesmo. Você falou também um pouco, né, sobre a forma de Eric ser não verbal, que ele traz aqui também, a gente sabe, aqui no ITEAC.
Mas a gente sempre fala aqui que mesmo não verbalizando, mas eles têm a forma própria de falar. Então, como é que é esse aprendizado seu todos os dias, né? De como é que Eric se comunica com você, como é que é o comportamento dele em casa? É que ele começou a criar seus próprios sinais, né? E a gente começou a entender. Só que depois que eu vi que ele gostava de sinais, eu fui procurar um curso de Libras, fiz o curso e comecei a ensinar para ele, e ele gostou. E hoje ele sabe mais do que eu. Como, por exemplo, para ir no banheiro, ele fazia assim. Desculpa, assim. Aí eu ensinei para ele que é assim, aí ele já pede. Muitas coisas, ele se comunica através de Libras, e em casa todo mundo já sabe, assim, tudo o que ele quer. E quando ele não sabe em Libras, ele mesmo inventa o sinal dele. Essa semana ele começou a comer geleia, ele faz assim, porque ele mesmo está entendendo, aí eu já sei que é a geleia. Então, assim, como ele não fala, ele cria os sinais dele daquilo que ele quer e a gente entende. E como é que é Eric em casa? Eric em casa é uma benção, ele é muito organizado. Eric acorda 5 horas da manhã, já acorda ativo. Aí já quer sair do quarto, a gente sai, eu vou fazer a vitamina dele, e isso ele está comigo na cozinha, organizando o que está fora do lugar. Quando termina que ele toma a vitamina dele, ele lava prato, ele varre a casa. Às vezes eu estou fazendo o almoço, ele vai para o quintal com a vassoura e a pá, ele junta as terrinhas, pega numa pá, coloca no lixo. Na casa toda bagunçada, assim, por exemplo, chega, tira o sapato, coloca lá, os meninos. Ele chega, vai, organiza os sapatos, organiza os brinquedos, deixa tudo no lugar. Ele é muito organizado. Não gosta de sujeirinha, onde ele sentar e tiver sujeirinha, ele limpa. Mas ele é muito Ele já tem as organizado. suas obrigações, né? Que a Ele gente fala tem, muito isso, a gente isso traz também mesmo, muito isso nas terapias, de que as isso, crianças precisam ter essas suas obrigações para que elas possam aprender, né, sim. os suas responsabilidades e também se tornar mais independentes, né? Uhum. De início, quando ele começou a lavar os pratos, eu não queria deixar. Ele bem pequenininho, nem alcançava ainda na pia, mas eu comentando com minhas irmãs, não, deixe ele fazer o que ele quiser. Ele pode fazer, porque a gente fica, não, é autista, não pode. Só que ele pode sim. E ele foi crescendo, crescendo. Hoje ele lava normal, acho que ainda melhor do que eu. Eu lavando as roupas, ele vai pegando para colocar no varal, vai torcendo. Ele ajuda sempre em alguma coisa, sempre está ajudando. Até o meu menino também, 17 anos. Ele lava roupa, ele lava prato. E quando eu estou muito cansada, eu deixo bagunçado à noite e quando eu acordo de manhã está tudo limpinho. Que meu menino chega, quando chega da faculdade, ele arruma. E como é que é a sua rotina de mãe, né, atípica, porque a gente sabe que é um tempo integralizado Sim, também, né? sim. Então, como é que é essa rotina? Como é que você se adaptou também a essa rotina? É, minha rotina ela é um pouco assim, corrida, né? Acordo muito cedo. Quando tem terapia, a gente vai para a terapia. Quando não tem, eu deixo ele na escola. Que a escola é um apoio muito grande para mim, porque eu posso levar ele nos 2 horários, eu precisando. Uhum. Aí vou de manhã para a minha hidroginástica. Quando eu chego, vou pegar ele. Aí faço o almoço. Meu menino chega para almoçar, que ele trabalha. À tarde levo o Eric para a escola, vou fazer minhas atividades. Quando volto, pego ele na escola e ele tem o horário certinho de dormir, que é de 8 horas da noite. Deu 8 horas, ele tem que dormir. Aí eu quem coloco ele para dormir, que ele dorme apegado muito em mim, e da maioria das vezes eu já durmo com ele, só acordo no outro dia quando eu estou muito cansada. E às vezes eu levanto para esperar uma menina chegar da faculdade e começa tudo de novo. Ou terapia, escola, atividade física e assim, todos os dias, graças a Deus. Jane, e como foi que você adaptou para que essa rotina fosse mais leve? Que a gente vê hoje que você fala, né, de uma maneira, com uma rotina, mesmo ela sendo corrida, mas você consegue hoje fazer todo aquilo que é necessário durante a semana. Sim, de início é bem difícil, a gente fica perdida. Ou toma conta da casa, ou toma conta da criança. Ou vai para terapia, ou vai, né, faz uma coisa ou outra. E eu, com o tempo, eu fui me adaptando assim na minha rotina e anotando tudo, que isso é muito importante. Amanhã é dia de terapia, tal hora, vai cedo, acorda mais cedo, faz almoço, dá uma adiantada na casa, nas coisas que tem para arrumar, vai para terapia. Quando chega já está arrumado. Quando leva a criança para a escola, volta, já faz, deixa tudo organizado, porque quando ele chegar, já está tudo limpinho e a atenção é só dele. Fui fazendo essa rotina, anotando tudo direitinho, tenho uma agenda tudo anotado da semana, e se tornou tudo mais fácil. Assim, é tanto, né, que eu posso fazer minhas atividades físicas sem atrapalhar, levo ele para terapia, posso sair para resolver alguma coisa,
e não me atrapalha em nada. Hoje é bem mais fácil, graças a Deus. Então, veja, você é uma mãe, né, que é frequente, que tem essa habilidade, ganhou essa habilidade, e que acompanha Eric em todos os passos, né? A gente também sabe, quando o Eric chegou aqui no ITA, que a gente soube também sobre que ele tinha passado por uma fratura, né, que fez uma cirurgia. Como é que foi esse momento, né, da vida de Eric? Foi um momento muito difícil, de muito medo, que eu cheguei a ter muito medo, e sofrimento para ele, né? Assim, uma criança especial, não falar, a dizer o que está sentindo. Ele, em um momento que ele ia correr para ver o pai dele, ele caiu, tropeçou, e ficou sem conseguir colocar o pé no chão, gritando muito. Aí quando eu levei ele para a UPA, só para ver que eu achei que nem tinha fraturado. E tirou o raio-x, e geralmente eles vêm e entregam para a mãe para a gente ir no médico. Não, ele já passou direto para o médico, e ele me chamou e falou que tinha sido uma fratura muito grave, que ele já teria que ser encaminhado para o Recife, com urgência. Chegando em um dos hospitais lá, Otávio de Freitas, eles fizeram a primeira cirurgia, que é colocar um ferro de contenção, né, na canela, com um peso para puxar a perna para o lugar. Ele passou uma semana sofrendo muito, muito, até ser encaminhada para o Hospital do Câncer, que foi outro susto. Quando o médico cirurgião chegou e disse: olha, seu filho vai ser encaminhado para o Hospital do Câncer porque ele tem um cisto ósseo. Eu quase morro, porque eu achei que ele tinha, né, câncer. Só que ele deixou bem, bem claro, não é câncer, mas precisa ser estudado. Mas por que foi tão urgência? Aí por isso que, né? Aí quando chegou lá nesse hospital, que é um hospital muito bom, o Hospital do Câncer, ele meio que ganhou vida, que ele estava morrendo nesse outro, que era horrível. E quando chegou lá, aí veio a equipe de médicos, 5 médicos, falar comigo, que foi uma fratura muito grave, porque o cisto já tinha corroído o osso, que era essa parte aqui. E não tinha osso para colocar aquela paletinha, aquele ferro, né? Aí eu colocava um ferro dentro do osso, ou colocava a paletinha, ou colocava aquele outro assim, não tinha. Aí eles, pronto, aí acharam uma solução depois de 2 semanas. Ele passou 17 dias internado. Esses 17 dias, quando o Eric muda de lugar, ele não come. Até indo na casa da avó dele, ele não come. Foi 17 dias sem comer absolutamente nada. Nem água ele tomava. E eu não quis deixar colocar a sonda para não pegar infecção, essas coisas. Quando fez a cirurgia, que me chamaram lá para a sala de espera, ele gritava muito de dor, porque a cirurgia é feita sem sedação. Ele não pode sedar ele. E ele sentiu toda aquela dor, né, da furadeira, furando, essas coisas todas. Quando ele calou um pouquinho, que eu levantei assim o lençol, meu pai, eu me assustei. Aqueles ferros ficam para fora assim, né? E ele gritando, ai, ai, ai. E eu imaginei isso, meu Deus, como que eu vou tomar conta dessa criança com esses ferros assim? E quando o médico deu alta, eu não queria vir para casa. Porque lá eles trocavam o curativo que ajeitava. E em casa, como que eu ia fazer isso? Aí ele veio, me acalmou, explicou como que eu ia fazer. E esses ferros era para ter tirado com 15 dias. E com 15 dias não tinha colado. E ele estava perdendo vida. Eu vi ele falecendo em casa, e sem poder fazer nada. Ele não reagia mais. Ele não dormia, era gemendo e chorando o tempo inteiro, de dia à noite. E quando chegou um dia, aí eu fui para o médico, falei para ele que ele estava no Recife, que não estava dando certo. E ele sabia que não estava dando certo. Ele disse, mas ainda não pode tirar. Tirei o raio-x. Aí, com 2 meses, a gente foi para tirar. Quando tirou o ferro, que ele acordou no quarto, ele sentiu que levantou assim, aí fez, cadê, né? A partir dali, ele ganhou vida. Ele já chegou em casa, ele já comeu. Ele começou já a... No outro dia, eu tinha deixado ele na cama e fui para a garagem. Quando eu olhei da janela, era que estava em pé. E eu morrendo de medo dele pisar e quebrar tudo de novo, que não é assim, né? E ele já estava em pé e pronto, ele já queria sair para fazer as atividades dele. E eu liguei para o médico, ele disse, não, pode deixar, deixa ele andar, ele precisa andar. Só que ele também tinha medo de botar o pé. Mas ele saía segurando na parede e andando. E ficou sem andar um bom tempo, fez 20 sessões de fisioterapia, só que até hoje ele precisa, porque perdeu um pedaço do osso, colou do lado errado, que era para ter sido assim, colou assim, e ele ficou sem força na perna. Ficou com a diferença de 2,17 cm, e hoje o médico quer fazer essa cirurgia para correção, e eu não quero fazer. Passar pelo risco de novo, né, de não dar certo. E no dia que ele recebeu alta, tinha um que não deu certo, não colou. E quando não cola, não tem mais o que fazer, né?
Então, assim, foi um tempo de Eric, ele foi tão forte que o médico ficou, quando viu ele, meu Deus do céu, Eric é um milagre, pode dizer que Eric é um milagre, que ele passou pela morte, né, e sobreviveu a tudo aquilo ali, aquelas dores, aquela situação, sem comer, sem falar, então é um guerreiro mesmo. E eu sofrendo de lado também. E um momento muito difícil, né? Com Muito certeza difícil. o medo chegou novamente. Sim. E que bom que não paralisou, Foi. né? Porque às vezes quando a gente sente medo, esse sentimento vem muito forte, Sim. né? O normal, não vamos se dizer o normal, mas o que pode muito acontecer é a gente paralisar, Verdade, né? isso mesmo. Então assim, você também foi Isso. essa guerreira também, né? Isso. Nesse momento de ter passado por esse medo, ter enfrentado na realidade esse medo, essa emoção, né? Esse Verdade. sentimento do medo também. Isso. Me Parabéns. deixou mais forte. Obrigada. E hoje, como é que Eric tá, né, nas terapias dele, aqui no ITA, que a gente sabe, ele tá na físio, né? Eu vejo ele na físio. Na psicopedagoga e na aba. Não. Graças a Deus. E como é que você tá vendo esse desenvolvimento dele nas 3 terapias dele aqui no Ele ITA? está muito desenvolvido. Ele está interagindo normal, que ele não interagia, né? Ele no cantinho dele, com os copinhos dele. E, assim, ele chega aqui, é como se fosse a casa dele. Já chega, já entra. Ele costuma... eu sempre tenho uma coisa que eu lembro, assim, que me dá emoção. O rapaz que atende a gente na porta, Ricardo. Foi assim, é coisa simples, mas que mexe muito com a gente. Eu chegava todo dia de manhã aqui, todo dia não, nas quinta-feira de manhã, e ele falava comigo e dava toda a atenção a Eric. Uhum. Que isso mexe muito com a gente, né? A gente já às vezes sai de casa triste, e ele tinha um jeito de falar com o Eric especial. Aí, quando o Eric via, ele já escondia atrás de mim. Aí, Ricardo, bom dia, Jane, cadê Eric? Ficou em casa? Foi, disse, ficou. Quando ele aí corria, aí ele faz assim, e aí Ricardo também. Então, assim, o jeito dele se comunicar e a atenção que Ricardo dá para Eric, isso faz muita diferença. E trocou, Ricardo não está mais na recepção, Matheus, ele fala do mesmo jeito. Então, assim, essa recepção, ela é muito importante. Porque já pensou eu chegar, Ricardo falar comigo e não dar atenção para o meu menino, ele se escondendo atrás de mim, já que aquele jeitinho dele, né? Isso ia mexer muito, mas me deixa muito feliz isso. Eu acho que o acolhimento, né, Jane, faz a Isso diferença. Às mesmo. vezes, a gente tem o melhor profissional, mas a gente não tem a compaixão, que é o que a gente fala tanto Verdade. aqui, né? A gente não tem aquela empatia. Eu ainda costumo usar a palavra compaixão mesmo, porque Sim. empatia a gente até pode fingir ter, né? Isso. Mas a compaixão não, a compaixão a gente colocar essa empatia em ação, é poder transformar em um pequeno gesto que você falou, transformou o seu dia. Às vezes eu chego tão mal aqui, e isso já me traz uma alegria, só já me traz tratar uma bem paz. meu filho e a mim também, isso é muito bom, assim, eu já voltava já outra pessoa para casa, muito bom. E espero que as pessoas que estejam assistindo, elas passem, né, a entender que o acolhimento, o respeito pelas pessoas, independente de quem seja, é necessário para um desenvolvimento de uma sociedade melhor. É muito importante. Né? Eu acho que isso é educação. Isso, é uma coisa tão simples, né? Uma educação de base que muitas pessoas, infelizmente, não têm. Não tem, infelizmente. Então, que a gente possa levar como exemplo esse que você deu, para que as pessoas possam pensar melhor nas atitudes dela em relação, né? Em qualquer lugar que a gente vá. Pequenas atitudes fazem muita diferença. Um abraço, um bom dia. Isso, né? exatamente. Às vezes a gente vai na rua, você falando assim, eu me lembrei esse dia, eu passei, que um pessoal, bom dia, ninguém respondeu. Mas assim, eu não estou julgando, mas são coisas que talvez essas pessoas não estão acostumadas a ter. Não estão acostumadas, é verdade. Né? Um bom dia. Então, assim, são coisas simples que realmente faz uma diferença enorme. Com certeza. E com toda essa sua experiência, com essa sua história de vida, né, que a gente está aqui, todos nós, para evoluirmos, cada um passando com as suas experiências necessárias para que isso aconteça. O que é que você pode deixar para essas mães atípicas, para essas pessoas que estão assistindo nosso podcast? Bom, eu queria dizer para elas, para quem está começando, para quem já está, que só é difícil no início. O importante é não desistir. Agora, se você persistir, for atrás, colocar a sua rotina tudo em ordem, organizar tudo direitinho, anotando, você consegue.
Você consegue até sair sozinha, ir no salão de beleza, fazer atividade física, que é muito importante para que você se sinta bem e possa tomar conta dos seus filhos. Você não pode desistir e não pode esquecer de você. Não é só tomar conta da criança, levar para a terapia. Você precisa lembrar que você existe, que você é muito importante na vida do seu filho. Então, depois que você continuar, que você não desistir, tudo vai ser mais fácil. Vai virar uma rotina assim, normal. E você vai fazer tudo que tiver que ser feito normalmente, sem agonia, sem sofrimento. Como que é tomar conta de uma criança que não é atípica? Vai ser normal. É só não desistir, ir em frente. E a partir do momento que você começar a se cuidar, fazer um exercício físico, não posso fazer exercício, faz uma caminhada, fazer alguma coisa por você, você vai se sentir bem melhor e não vai mais parar de se cuidar. Jane, gratidão, né? Não só eu como Iliane, mas o ITEAC agradece, tem o maior respeito, né, por vocês acreditar no nosso trabalho. Né? A gente sabe que são momentos desafiadores, que todo dia são coisas diferentes, mas que o pouco na vida atípica a gente sabe que é o muito. Então, assim, gratidão por fazer parte da família ITEAC. Eu que agradeço. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Era um sonho. E, assim, eu sou muito feliz por você abrir as portas para essas famílias, para essas mães que precisam muito desse acolhimento que a gente encontra aqui. Só aqui a gente encontra. Gratidão, viu? Gratidão, digo eu. E para vocês que estão em casa, saiba que somos a pessoa mais importante. Quando nós estamos bem, também fazemos bem para o outro. E vamos lembrar sempre dessa palavra, compaixão. Compaixão é a empatia em ação, é poder transformar a vida do outro. Até o nosso próximo podcast.